Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo a todos. Hoje nós vamos ver uma energia para o seu momento, tá? Mensagem que tem pelo menos a intenção de ser breve. Temos aqui na mesa 3 opções. Se conecte com a sua pedrinha. Ó, opção número 1, a bolinha de selenita. Opção número 2, o triângulo amarelinho de calcita. E opção número 3, o ovinho de pirita. Tá bom? Opção número 1, número 2 ou número 3. Enquanto eu embaralho as cartas aqui, termino de embaralhar. Vocês vão pensando na sua opção. Cetim problemático. E vamos começar? Então, hoje a gente começa com a opção número 1, é claro. Deixar aqui separadinha a bolinha branca. A energia para o seu momento. Rainha de ouros. Generosidade, nutrição. Aqui mostra que vocês são pessoas que estão estáveis financeiramente ou se sentindo estáveis. Se sentindo confortáveis na sua situação atual. Ou também pessoas com aquela necessidade de maternar. Aquelas pessoas, por um lado negativo, essa mesma energia, ela tem aquela coisa de você se doar, ajudar, fazer pelo outro e esquecer de si no meio disso. Vamos lá. Principal desafio do momento para vocês é pensar logicamente sobre o que você faz. Pensar, como é que eu vou dizer, cortar abusos, cortar pessoas que você sente que estão te sugando, cortar, isso tudo tá meio difícil aqui, vocês estão sem força, sem voz para isso. Tá faltando uma comunicação mais direta aqui. O impor limites, talvez. No que vocês devem focar, na autopreservação, no se defender. Se defender de pessoas, de situações. Só um momentinho. De coisas mais... Sabe o que tá me passando esse conjunto aqui, essa conjunção? Que vocês estão, como é que eu vou dizer, se sentindo explorados, mas de certa forma, as pessoas que se conectaram nesse grupo, vocês estão se oferecendo. Vocês estão oferecendo a sua ajuda, o seu tempo, a sua atenção, pra gente que não faz nada por si mesmo, talvez, que espere que você faça por eles, ou pra gente que... pra gente que não tem consideração por vocês, na boa. Me esclarece esse rei de espadas, tarô. Por favor. O diabo.
É como se vocês se sentissem na obrigação aqui de ajudar alguém que só explora vocês. Vocês estão presos nisso. Tem algum bloqueio aqui. E não tem jeito não, tá? Se vocês estão nessa situação de se sujeitar a alguma coisa ou de ajudar alguém, tá? Porque aqui me parecem relações de um lado só. Como é que eu vou dizer? Uma coisa desequilibrada. Só você ajuda, só você se doa, só você faz a tua parte e o outro nada. São situações que para esse jogo virar, é preciso você radicalizar, você vir com o pé na porta, é aquela coisa. Dizer não, dar um esporro, botar para fora, chegou na tua casa, bota para fora. Situações assim, bem difíceis, sabe, de lidar. Situações que parece que não tem como resolver sem briga. Sem uma desconstrução aqui. Não tem como resolver sem caos. Sem briga mesmo. Sem radicalizar. Cortar todo mundo e era isso. Todo mundo mais ou menos, né? Cortar o mal pela raiz aqui, é uma necessidade de cortar o mal pela raiz. Isso tá difícil. Me esclarece quais são as dificuldades dessa rainha de ouro? Qual é a maior dificuldade? Vontade. Saber impor a sua vontade. Literalmente. Então me esclarece esse 7 de paus aqui. Como resolver a situação. Como melhorar a situação. Esclarece esse 10 de paus. Oi, caiu muito, não dá pra... Olha, é o seguinte, tem algo melhor para vocês, mas não adianta vocês ficarem esperando pacientemente, de forma plácida, as coisas melhorarem, que algo de bom vai acontecer disso. Porque esse mago invertido me diz que não vai. A questão é, vocês vão ter que se livrar do peso e que tomar uma atitude, ainda que você considere, essa daqui eu vou considerar só a da ponta, que caiu por cima. Ainda que vocês considerem agressivo, ainda que vocês considerem... Não interessa o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar de você, também tem isso. Se você é rude, se você é uma pessoa agressiva, isso e aquilo, você precisa impor limites, você precisa impor a tua vontade também. Tá? Esse aqui é um momento, é uma leitura para pessoas que estão se sentindo exploradas, mas que vocês estão se doando demais, vocês estão dando demais de si, vocês estão se oferecendo. Bem ou mal não é uma coisa totalmente contra a tua vontade, é uma coisa que você não tem vontade suficiente para se impor. Entendeu? Olha, eu espero sinceramente ter ajudado vocês com isso. Pelo menos, olha, enxerga o que está acontecendo debaixo do teu nariz, porque você vai precisar se posicionar em relação disso, em relação a isso. Não tem espiritualidade que ajude se você não se ajuda, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês e vamos para a opção número 2. Opção número 2, o triângulo de calcita,
Eu já ia chamar de selenita de novo, foi o anterior. Então, vamos lá. Qual a energia do seu momento? De quem se conectou com a calcita? La muerte, a morte. A morte, no tarô, ela é uma energia de transição, é uma energia de renovação. É o você começar a abandonar velhos hábitos. Pode ser também essa dificuldade de abandonar velhos hábitos para se tornar uma pessoa melhor, para buscar coisas melhores para sua vida, para, enfim. Porque às vezes a gente pensa que ser uma pessoa melhor tem que ser uma pessoa boazinha, e não é bem por aí. Uma coisa que eu não me esqueço, quando eu comecei minha vida profissional há um tempão atrás, foi quando uma pessoa me disse que como chefe, primeira vez que eu fui chefe na vida, que como chefe eu não podia ser bonzinho, porque o bom é inimigo do justo. Todo aquele que é bonzinho demais, que se apieda demais, ele favorece alguém em detrimento de outros. Por vezes ele favorece o chorão, o complicado, o problemático, o cheio de problemas e prejudica aquele que não demonstra seus problemas e está ali para trabalhar, para ajudar. Entende? Como trazer isso para sua vida prática? Não dá para cuidar demais dos outros e esquecer de si. Não dá para ser completamente egoísta, só penso em mim e o mundo que se exploda. Porque bem ou mal dependemos uns dos outros, enquanto vivermos em sociedade, dependemos. Aqui tem algo que tem que morrer, que você tem que deixar acabar, tá? Para abrir espaço para coisas novas, para novos pontos de vista ou mesmo para novos acontecimentos. E talvez até novas pessoas chegarem na tua vida. O principal desafio do seu momento. Tá bom? Volto para cá então. 8 de ouros. Trabalhar, retrabalhar, revisar ou abrir mão de algo pelo qual você trabalhou no passado. Revisar o que você tem feito até aqui ou abrir mão de algo que você se esforçou muito no passado e entender que é o momento de deixar aquilo para lá e seguir em frente. Ou revisar como você tem agido até aqui para fazer algo novo. Eu vou pegar aqui esse outro baralho, vamos esclarecer, por favor, me esclarece a situação desse 8 de ouros. Algo que você queria que desse certo, né? Algo que você achou que fosse te levar até a felicidade. Você trabalhou muito para dar certo, para alguma coisa dar certo ou para alguma coisa te levar à felicidade e de repente você tem que entender que tem que largar isso tudo de lado. Para onde você deve focar? Qual sua melhor perspectiva aqui? Caramba! O 5 de ouros, como conselho, ele diz que tem momentos que as coisas faltam mesmo, que você não tem mesmo as coisas e isso são coisas da vida. Não é culpa de ninguém. No 5 de ouros, como conselho, geralmente ele não é culpa de ninguém. Vamos lá. Me esclarece esse 5 de ouros. Como a pessoa tem que olhar para o 5 de ouros? Não entendi. Caiu um monte de novo, vou pegar só de cima. Mas vou pedir mais esclarecimentos aqui.
Espera aí. Seis de Copas é uma carta que fala muito, fala de esperanças, mas fala muito de passado também. Ela revisita o passado, porque a esperança vem com base em sentimentos passados, uma idealização anterior. Esclarece esse seis de copas. Nossa, só tá caindo um monte, pelo amor de Deus. Dez, não, 9. 9 de paus, 6 de ouros. 6 de copas, 6 de ouros para esclarecer um 5 de ouros. Tá. Tá te pedindo para olhar para frente. Para seguir adiante. Se hoje te falta algo, se antes você buscou muito alguma coisa e hoje te falta, é para você olhar para frente, porque o 5 vem antes do 6. Então essa dificuldade, essa falta, ou ela é necessária para que algo novo chegue, é necessário que as coisas difíceis não estejam contigo. Esse não ter nada novo, não ter nada, algo te faltar, também significa que você tem todas as possibilidades. O que quer sair? O que tem aqui? Estrela? É uma orientação, né? Busca orientação, também um conselho aqui, busca orientação espiritual. E buscar orientação espiritual não é só ver jogo de tarô, é também sentar e rezar, conversar com teus guias, conversar com a tua fé. Olha quantas pessoas estão no mesmo domo nessa estrela, nessa carta da estrela. Ao lado do 6 de copas. Perceber que você não está sozinho, você tem a quem clamar, a quem pedir ajuda. E se não tem essa ajuda espiritual, essa ajuda material, perdão, você tem uma ajuda espiritual. Se você não tem a quem recorrer, ou quem você achou que podia recorrer não rolou, né? Porque aqui também tem uma carta de defesa, que o 9 de paus, ele fala em montar guarda, em não desistir ainda, em persistir mesmo que você esteja cansado, em cuidar do que é seu, que não acabou, que você pode mais adiante encontrar ajuda. Agora, para você encontrar ajuda, você tem que persistir. Não dá para ficar olhando para trás, onde você se esforçou e não teve retorno. Olha para frente e vê o que tu pode fazer daqui para diante. E o que você não teve retorno, o que você fez que não deu resultado, não vai pelo mesmo caminho. Procure outras pessoas, outros lugares, outra coisa para fazer, ou a mesma coisa para fazer com outro público, eu não sei, você tem que mudar alguma coisa aí, porque se aquilo não deu resultado, não deu. Não fica choramingando o que não deu resultado. Persista. Olhe para as estrelas, somos guiados pelas estrelas. Aqui tem muito um chamado de você pedir orientação espiritual, de você rezar, de você diretamente com seus guias. Entende? Aqui tem muito mais um se dirigir diretamente à sua
espiritualidade através de uma oração, através de uma intenção, do que você ir a uma igreja, do que você pedir conselho para pastor, para padre, para pai de santo, para o que for. É o você falar com os seus. É os seus, é a sua família espiritual. Que sim, que você encontra no caminho uma ajuda, mas você vai ter que olhar para frente. Não dá para estar olhando para trás. Aqui, essa carta do 5, a gente lê da esquerda para a direita, né? Ele tá com o corpo voltado para a esquerda, mas ele tá olhando as moedinhas do lado direito. Aquilo não deu certo, olha para frente. Tem mais para frente, ainda não acabou. O jogo ainda não acabou. 9 de paus. Ainda tem mais coisa aí para você fazer. Aqui é um insiste que as coisas vão melhorar. Mas tem que ter coragem. Tá bom? Espero ter ajudado nessa leitura. A opção 2 por hoje ficamos aqui. Se quiser assistir comigo a próxima opção, é bem-vindo. Então vamos agora para a opção número 3. O ovinho de pirita. Que na verdade a pirita está quebrada. A pirita se esfacela com muita facilidade. Bom, vamos lá. Quem se conectou com a opção número 3, mensagem para o seu momento. As de paus, uma nova energia, um novo começo. Uma vontade. Um momento de novidade, de estar aberto ao novo. E de ver motivação nisso. Qual a principal dificuldade? O carro. As dificuldades que você as vê como bem grandes para você. Dificuldade em orientar. Aqui a dificuldade está mais em orientação, em caminho. E agora? O que eu vou fazer? Ou como eu começo essa coisa? Tem alguma coisa assim nova para você fazer? Uma coisa nova que você está sentindo? Um caminho novo que se abre? Tem alguma coisa nova aqui que você ainda não sabe como lidar? Que você não sabe o que fazer? Então a sua dificuldade é o movimento, é o seguir em frente e adiante. Conselho, para onde você tem que se voltar? Um valete de paus. Aqui eu tenho algumas observações interessantes. Foque no seu novo caminho, foque naquilo de novo, na sua nova vontade, foque nessa coisa que está te dando ânimo. E faz o que pode a cada momento, porque o valete é também uma energia de imaturidade, de começo, de início. Eu tenho a primeira carta como energia dominante, a primeira carta do naipe de paus, e eu tenho a primeira carta da corte. Então, comece, faça alguma coisa, olha no sentido daquilo que você quer. Não olha para o além, não olha para o outro lado, não olha para trás, não pensa no si, nas opiniões dos outros, segue a tua vontade. Que a coisa vai fluir mais fácil do que você imagina. Por quê? Porque o teu foco, a resposta para onde você tem que se voltar, é uma energia de princípio também. É uma coisa de fazer uma coisa de cada vez conforme der e vai seguindo esse novo caminho. A questão é tu manter o foco para esse novo caminho. A tua dificuldade, que você via como muito grande, é um arcano maior, é uma carta poderosa, é uma carta muito maior. Mas a solução para ela é um arcano menor. Então, as coisas não são... Isso já me diz que as coisas não são tão difíceis como parecem. É a insegurança do novo, é aquele frio na barriga, é a incerteza do que está por vir. Tá bom? Vou pegar aqui umas cartinhas para esclarecer. Qual é a maior dificuldade aqui desse as de bastões?
Nossa, eu ia pegar uma carta, veio um monte. Não, 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 não. Uma cartinha. Ah, obrigado. Tu acha tudo muito grande, né? É um mundo de coisas. Tá tudo meio incerto. Aqui tem muito a coisa de... É uma energia, uma vontade. Você sabe que você tem que olhar em tal direção, mas você não especificou ainda o que você vai fazer, o que você quer. E aí tá tudo muito abstrato. Me esclarece esse carro. Não. Não, não, não. Vamos esclarecer primeiro o valete de paus aqui, de paustões. Olha que interessante, as cartas viraram em bloco, eu nem ia pegar. Mas tem um contexto interessante aqui. Antes de eu falar dessas duas últimas, deixar elas aqui. Olha só, é uma ideia de não consigo, de não posso, de não sou o suficiente ou não tenho o suficiente, que vem de uma dificuldade de enxergar a situação concreta como ela é, por vocês estarem, como é que eu vou dizer, por muitos pensamentos, ou crenças pré-existentes, ou opiniões, ou medo, ou mesmo medo da opinião dos outros. Você acha que está amarrado nisso, mas você só acha. Você não percebe o grande potencial que você tem. E aí você acaba se paralisando, você deixa de tomar atitude, as coisas poderiam funcionar de uma forma muito rápida. Aqui qual veio primeiro? Acho que foi o 4 de copas. O 4 de copas, quando invertido, ele fala no mais do mesmo. No eu tô chateado, eu não quero novas experiências, eu não quero novas coisas, eu acho que isso vai acabar igual a todo o resto que não deu certo antes. E aí eu estou desprezando oportunidades ou não percebendo oportunidades. E não tomo uma atitude. Não tomo uma decisão. O 2 de copas é uma decisão que tem que ser tomada que não foi tomada. Então isso aqui, ele até não me esclarece o valete, mas ele me esclarece a situação no contexto. Entende? Falta você perceber uma capacidade intrínseca que você tem de liderança, de trabalho e constância mesmo, de fazer as coisas darem certo. Entende? Porque a Imperatriz, ela também a carta que representa a mãe no baralho. Pode ser que você tenha algum problema, alguma dificuldade com a mãe? Pode. Mas a princípio, o que ela mais me diz aqui é que... Porque a mãe é aquela que gera, né? E as coisas precisam de um tempo para maturar, para crescer, para maturar, para estarem no ponto. Então precisa de constância, de cuidado. A mãe também é aquela que nutre, é aquela que cuida. Então é o potencial que vocês têm de fazer as coisas darem certo. Seja lá o que for que você faça. O mundo me diz que a ideia de vocês está muito abstrata, mas aqui a mensagem é que seja lá o que for que vocês façam, vocês têm capacidade de fazer crescer, de fazer dar certo, de fazer vingar. O problema são as crenças que você acha que não vai dar certo. As famosas crenças de escassez. As crenças que põem dificuldade em tudo e te fazem estagnar na não ação. No perder oportunidades, no deixar de perceber oportunidades ou de recusar achando que não são oportunidades. De recusar as pessoas e acabar não se decidindo também pelo que fazer. Como desenvolver melhor, então, esse valete de paus? Cai outro bloco de cartas. Eu vou pegar a primeira aqui.
outro valete de paus, um valete de ouros e um papa. Nossa, de energias infantis para eremita invertido. Tá, vamos lá. Questão do desenvolver o valete de paus. O valete é uma ideia imatura, é uma energia nova, que você pode tentar começar de alguma forma modesta, começar aos poucos, mas você tem que ter disposição para esse trabalho, que ou você acaba revelando que tem mais conhecimento e destreza sobre o que você faz do que você pensa, tá? Ou, seguindo esse caminho por essa constância, você pode chegar a ser um grande expert nisso, um grande papa. Mas é uma aceitação radical aqui, é uma mudança total de ponto de vista. Precisa matar essas velhas crenças aqui de escassez, do não tenho, da falta, tá? Do não dar certo, do não consigo. Precisa acabar com isso e para uma coisa nova. E precisa também sair dessa energia de isolamento. O eremita invertido, ele fala em pessoas antissociais, em pessoas que se isolam. Por que tem que sair? Primeiro que ele está falando que você está isolado. E aí ele vem com a morte em cima. Acaba com isso. Se movimenta, sai pra rua, vai ver gente, vai conviver, vai falar com pessoas, vai fazer propaganda daquilo que você faz. Entende? E deixa de ser orgulhoso, e deixa de ser prepotente, e deixa de sentir vergonha das coisas, e deixa de, enfim. Ou tem aqui também, porque orgulho e prepotência é uma coisa característica, arrogância também característica do valete de espadas negativos. Mas o valete também é aquele que tem coragem de falar as coisas, mesmo quando não tem certeza. E aqui fala, pode ser, por exemplo, você ter coragem de fazer propaganda do teu trabalho, ter coragem, largar em você parar com essa falta de coragem para fazer essas coisas, entende? Também fala para você ter mais convicção. Acreditar no teu taco, acreditar que você pode, que você consegue. Tá bom? Ficamos por aqui. Essas foram as mensagens de hoje. Espero, sinceramente, ter ajudado. Bom final de semana, bom finzinho de final de semana. Boa semana para vocês.